Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Hoje voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E hoje, que é dia 29 de maio de 2021, voltamos a apresentar o Encontro com o Espiritismo e consultando aqui o Livro dos Espíritos para estudo da fatalidade, a propósito de uma pergunta que nós recebemos aqui em nosso e-mail. A criatura interessada nos estudos pergunta o que é que o Espiritismo diz acerca do destino, se tudo na vida da gente está predestinado. Não. Tudo não está predestinado. Se tudo na vida estivesse predeterminado para acontecer, e seria inevitável, não é? Nada impediria daquela ocorrência. Aí o homem aqui na Terra, ou nós seríamos bonecos, à mercê do destino, à mercê da fatalidade da vida. Mas isso não ocorre porque nós temos o livre-arbítrio, a faculdade de livre escolha. E segundo os Espíritos nos ensinam, antes de reencarnarmos, há espíritos, não é, que já têm, pela sua evolução, eles podem escolher as provas, as expiações, não tão bem, mas as provas, que as expiações são determinadas, têm de ocorrer. Mas as provas, o espírito tem a liberdade de escolher. A prova aqui na Terra de passar por isto, aquilo ou aquilo outro. Mas ainda até determinado ponto, isto é relativo, porque o espírito tem o livre-arbítrio, tem a livre escolha, que é uma faculdade que Deus nos concede, é a livre escolha. Mas, para um esclarecimento mais detalhado, nós consultamos aqui o Livro dos Espíritos na questão 851, fatalidade. E então Kardec faz uma pergunta que é do interesse de todo mundo, da curiosidade de todo mundo. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer, tem de acontecer tudo conforme o sentido que se dá a este vocábulo, que tudo está determinado. Se cai uma telha, está determinado. Se peguei uma certa doença, está determinado. Se peguei isso que podia evitar, está determinado. Não é bem assim. Aí Kardec pergunta, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme o sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados. Um casamento mal feito, um namoro mal escolhido e coisas do tipo, não é? Tudo isso está predestinado, vamos ver. E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio, o homem não tem o livre-arbítrio, a livre escolha, porque do contrário ele seria um boneco, à mercê do destino, à mercê da fatalidade, ele seria um boneco. Nós apagamos aqui o ventilador que está fazendo uma frieza em nossa garganta. E então o espírito superior responde à pergunta de Kardec. A fatalidade existe unicamente, pela escolha que o espírito fez ao encarnar.
desta ou daquela prova a sofrer aí no mundo, mostrando que os espíritos, em uma grande parte, eles têm o direito de escolher as provações que terá de passar aqui na Terra. Aí ele diz, o Espírito responde, escolhendo esta prova, o que terá de passar aqui na Terra, instituiu para si uma espécie de destino que ele escolheu, que é a consequência mesma da posição em que esse espírito vem achar-se colocado pela reencarnação. Aí o espírito faz um esclarecimento. Falo das provas físicas, pois que, pelo que se refere às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e quanto ao mal, ele é sempre senhor de ceder ou de resistir. O que quer dizer isso? Só existe a escolha das provas físicas, nascer cego, surdo, mudo, com deficiências físicas, e também, mas com relação às provas morais e às tentações, o espírito ser tentado para o mal, para o crime, para o roubo, para os assaltos, para os vícios de uma forma geral, para os desvios de uma forma geral aqui no mundo, vai depender de que? Ele não está predestinado a ser um ladrão, ele não está predestinado a ser um assassino, ele não está predestinado a ser um viciado na bebida, um viciado na droga, um viciado na sexualidade, qualquer vício, porque tudo isso depende de quê? Do livre-arbítrio. O livre-arbítrio da escolha do bem ou do mal. Depois que o espírito está reencarnado, depende da vontade do espírito. Então a escolha que o espírito faz do outro lado da vida se refere unicamente às provas físicas. Nascer cego, surdo, mudo, paraplégico, qualquer defeito físico, aleijado, qualquer prova física. Agora, quanto às morais, ele pode ser tentado, pode pedir como prova a tentação. Por exemplo, o homem pode ser tentado para o crime, por quê? Porque em encarnação passada ele foi um criminoso. Aí ele pode ser tentado hoje, porque o mal ainda está dentro dele. O mesmo homem pode ser tentado para os vícios, exagerar as paixões de toda a natureza. Por quê? Porque ele exerceu aqueles vícios na encarnação passada. Aí volta com o quê? Com a tendência. Aí ele é tentado pelos espíritos que se afinam com ele. É tentado pelo próprio defeito, que o espírito já vem com ele, que praticou aquele mal, teve aquela experiência da encarnação passada, é tentado, e é tentado também pelos espíritos que têm afinidade com ele no crime, na sexualidade, nos vícios, nas paixões de uma forma geral. Mas ele cai se quiser, porque ele tem um livre-arbítrio. Essa é a prova da tentação, mas não é obrigado a cair. E o Espírito diz mais, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, o Espírito é sempre senhor, é livre de cair no mal ou de resistir ao mal, não fazê-lo. Ora, ao vê-lo fraquejar, um bom espírito, o guia espiritual da pessoa, pode vir-lhe em auxílio para ajudá-lo, fortalecer a sua vontade para não cair naquele crime, naquele vício, e não complicar as encarnações futuras. Pode ocorrer e tem ocorrido com todos nós, mas não pode esse espírito protetor influir sobre a criatura de maneira a dominar a vontade. A vontade do espírito é sempre livre. Daí chama-se o livre-arbítrio, porque a vontade dele é sempre livre. Aí diz aqui o espírito, nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de ser
deixa de se conservar livre de qualquer cativeiro, de qualquer pressão. Ele está livre, que a vontade é dele. Já está dizendo livre-arbítrio, ou seja, decisão livre. Arbítrio é decisão, arbítrio livre. Ele é livre. Então não existe o destino para ser criminoso, não existe a fatalidade para ser viciado, não existe a fatalidade para ser qualquer vício, qualquer paixão para explorar, ou seja, tudo aquilo que depende da vontade do espírito encarnado, é como está dizendo aqui, ele é senhor da sua liberdade. Toma o caminho do mal se ele quiser, mas se ele quiser, ele toma o caminho do bem. Chama-se o livre-arbítrio. Logo, a resposta aqui dos espíritos é para atender a pergunta dessa pessoa interessada nos estudos do espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com o mesmo programa em nova edição, Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.